Sistema energético. O que é o sistema energético? Bom, para a gente entender o que é sistema energético, primeiro temos que entender o que é energia. A energia é tudo que produz ou pode produzir ação, podendo, por isso, tomar as mais variadas formas: energia mecânica, calorífica, ou seja, a energia é o que produz o movimento. Sem energia não há movimento. Onde podemos encontrar essa energia? Essa energia, nós vamos retirar ela dos alimentos e dos nutrientes que esses alimentos proporcionam para nós no dia a dia. Essas energias são divididas em macronutrientes. São eles as proteínas, os açúcares e as gorduras, também chamada de lipídios. Dentro das proteínas, nós temos como principal fonte as carnes, os ovos, o feijão e alguns cereais que são ricos em proteínas, como o feijão e a lentilha, por exemplo. Nos carboidratos, temos o principal representante, os pães e açúcares. Todo açúcar é um carboidrato. E o açúcar é a nossa principal fonte de energia, porque é dela que se origina a glicose. E por último temos os lipídios. Também tem uma importância pequena que seja, mas tem no nosso organismo. Bom, então nós já vimos o que é energia, para que ela serve e de onde que nós vamos tirar essa energia. Mas como que essa energia é produzida no corpo humano? Essa energia ela é produzida e armazenada na forma de ATP. Bom, esse ATP é uma forma sintetizada de energia. A energia que é produzida no nosso corpo é armazenada na forma de ATP, adenosina trifosfato. Aqui nós temos a cadeia da adenosina trifosfato, ela é composta por uma adenina, que é uma cadeia dupla de nitrogênio, uma base nitrogenada, junto com uma ribose pentatônica e uma cadeia de 3 fosfatos. Como que é produzida essa energia? Na quebra de um fosfato, quando você rompe uma cadeia, você gera energia. Ou seja, toda vez que você romper a cadeia, vai ser gerada energia. Assim, nós podemos imaginar, por exemplo, a energia nuclear. A energia nuclear ela é originada da quebra de um átomo, vamos supor, no caso de urânio. Quando você quebra um átomo ou uma molécula, você está criando energia. É assim que é produzida a energia. Na quebra do ATP, da adenosina trifosfato, nós estaremos produzindo essa energia. Bom, aqui nós temos a formação do ATP, a adenina mais a ribose, formando a adenosina. Na segunda etapa, essa adenosina, juntamente com o ácido fosfórico, vai se formar a adenosina fosfórica. Numa terceira etapa, essa adenosina fosfórica, junto com outro ácido fosfórico, vai se formar a adenosina difosfato, famosa ADP, vamos ver bastante sobre ele daqui a pouco. Numa quarta etapa, essa adenosina difosfato, com mais uma molécula de ácido fosfórico, se tornando adenosina trifosfato, que é o ATP, o que gera energia para a gente quando tem o rompimento desse terceiro ácido fosfórico que se juntou à molécula de ADP. Também na quebra na separação de uma molécula de fósforo da creatina, por exemplo, na hora que a gente tem a quebra da fosforocreatinina, aí a gente também vai estar gerando energia. A gente vai ver isso no metabolismo ATP-CP, anaeróbico alático. Quando ingerimos os alimentos, esses alimentos, os nutrientes, ou melhor dizendo, esses nutrientes são absorvidos dentro do nosso organismo, eles são quebrados, vão sofrendo processos de absorção, por exemplo, amilase, lipase e a quebra da glicose também. Essa glicose ela vai ser levada através de algumas enzimas para dentro das nossas células. Quando ela entra dentro das células, através de um processo chamado glicólise, ela vai dividir essa glicose, formando 2 moléculas de piruvato. Como essa glicose está com potencial de energia suficiente para se dividir e formar essas 2 moléculas de piruvato, ela vai proporcionar também 2 moléculas de ATP.
Ou seja, ATP, lembrando que é reserva de energia. Para que aconteça essa glicólise, é necessário um gasto de energia também, pois não há movimento sem gasto de energia. Porém, o gasto de energia que vai ser utilizado para dividir essa glicose vai ser pouco comparado ao resultado de toda a cadeia reagida dentro da célula. Na primeira etapa da glicólise, uma molécula de ATP é transferida para a glicose. Como resultado, essa junção vai formar fosfato-glicose e uma molécula de ADP. Na segunda etapa, aquele fosfato de glicose vai encontrar uma enzima e vai se transformar em fosfato de frutose. Na terceira etapa, o fosfato de frutose vai reagir com uma molécula de ATP, formando frutose de fosfato. Numa quarta etapa, essa difosfato de frutose ela é dividida em dihidroxiacetona de fosfato e glicerol de hidrofosfato. Numa quinta etapa, esse DHAP ele vai se converter numa segunda molécula de PGAL, glicerol de hidrofosfato. Entre a quinta e a sexta etapa, nós vamos ter o surgimento aqui dos NADs, que são moléculas que vão carregar a energia produzida durante as reações químicas aqui. Os PGLs vão sintetizar ATP e energizar os NADs. Na sexta etapa, o NAD junto com a molécula de PGAL vai sintetizar com uma enzima, conduzindo uma molécula de hidrogênio e duas moléculas de energia. E nessa troca, esse PGAL se une a mais uma molécula de fosfato que está livre dentro da célula, para formar difosfato glicerato, ou DPGA. Na sétima etapa, a molécula de DPGA encontra uma molécula de ADP. Essa molécula de ADP ela vai conduzir uma molécula de fosfórica desse DPGA. A célula DPGA encontra com uma molécula de ADP. Essa molécula de ADP ela vai sintetizar um fosfato desse DPGA para formar ATP, sintetizando esse DPGA em ácido fosforoglicérico ou PGA. Na nona etapa, esse PGA vai perder uma molécula de água, transformando-se em piruvato de fosfoenol, ou PEP. Esse PEP vai ficar mais fraco, não vai conseguir segurar esse fosfato, e uma molécula de ADP vai conseguir retirar esse fosfato da molécula de PEP, resultando em mais uma ATP e o piruvato. Na décima etapa da glicólise, nós vamos ter então aí a formação de duas moléculas de piruvato, duas moléculas de NADH carregadas por 2 elétrons cada uma, e a formação de 4 ATPs. A segunda fase do processo energético é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece na mitocôndria, no interior da mitocôndria, que se encontra no citoplasma das células. Quando esse piruvato entra no interior das mitocôndrias, eles vão se encontrar com as coenzimas A. Essa coenzima A ela vai funcionar como um oxidante descarbonizador. Ele vai diminuir uma enzima de carbono desse piruvato. No ciclo de Krebs, ele só consegue trabalhar com duas moléculas de carbono. Essa coenzima A ela vai entrar em contato com esse piruvato, fazendo o piruvato liberar uma enzima de dióxido de carbono, uma molécula de enzima de dióxido de carbono e uma molécula de hidrogênio, formando assim o acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, agora com apenas 2 carbonos. O ciclo de Krebs é uma cadeia dividida em 10 etapas. Esse acetil-CoA, no círculo de Krebs,
com duas moléculas de carbono, ele vai se juntar com o ácido oxalacético, que é uma cadeia composta por 4 carbonos. Assim, ele vai para a primeira etapa do círculo de Krebs. Na segunda etapa, esse ácido cítrico vai perder água, formando aconitato. Na terceira etapa, esse aconitato vai se juntar com água para formar o isocitrato. Na quarta etapa, esse isocitrato vai encontrar uma molécula intermediadora, condutora de elétrons, que é o NAD. Em contato com esse NAD, ela vai perder uma molécula de gás carbônico e uma de hidrogênio, formando o oxalosucinato. Esse ketoglutarato ele vai encontrar com uma coenzima A, liberando 2 elétrons, uma molécula de hidrogênio e uma molécula de dióxido de carbono, formando assim então um succinil-CoA. Esse succinil-CoA vai reagir com ADP mais um fosfato, liberando CoA, coenzima A, mais ATP, uma molécula de energia. Nessa reação, ele vai para a sétima etapa, que se chama succinato. Esse succinato vai reagir com uma molécula FAD, que nessa reação, ela vai resultar em um FADH2 com duas moléculas de energia, formando assim o fumarato. Esse fumarato vai reagir com água, formando o malato. Nesse estágio, o malato vai encontrar novamente um intermediador de energia NAD+. Nessa reação dos dois, ele vai produzir o último intermediador de energia, NADH, com 2 elétrons, liberando uma molécula de hidrogênio. O resultado dessa reação é a 10ª etapa do círculo de Krebs, é a formação do ácido oxalacético. Esse ácido oxalacético vai reagir novamente com acetil-CoA e vai começar novamente o círculo todo. Como resultado de produção de energia no círculo de Krebs, nós temos 3 NADH com 2 elétrons cada, um ATP e um FADH2 com 2 elétrons, além da produção do dióxido de carbono, que vai ser aqueles 2 carbonos que entrou no começo, como acetil-CoA, vai ser expelido agora na forma de dióxido de carbono. Ou seja, desse processo todo nós só vamos produzir energia. A terceira etapa do sistema energético é a fosforilação oxidativa, ou a cadeia transportadora de elétrons. Aqueles sintetizadores de elétrons, o NADH e o FADH2, todos eles estavam prendendo elétrons. Como eles estão no interior do mitocôndrias, eles vão ficar circulando por ali, até eles parar numa cadeia transportadora dessa, que se encontra na membrana interior do mitocôndrias. No interior desses mitocôndrias existem uma série de 4 complexos adjacentes. A energia que vai ser transportada por essa cadeia vai ficar presa entre a membrana interna do mitocôndrias e a membrana externa. Esse processo de fosforilação começa quando o NDH, que acabou de sair do círculo de Krebs, doa esses 2 elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. É mais específico para o primeiro complexo desse conjunto. Esses 2 elétrons que foram deixados pelo NADH2 vai servir como transportador do interior dessa mitocôndria para o lado externo da membrana interior. Quando esses 2 elétrons transportam essa dupla de hidrogênios para esse líquido intersticial entre as duas membranas, interna e externa, ele vai para o segundo complexo e absorve mais 2 íons de hidrogênio. Em seguida, esses elétrons eles pulam para um terceiro complexo chamado de coenzima Q, que também vai absorver 2 íons de hidrogênio e vai deslizar sobre essa membrana interna, transportando-os para o lado externo da membrana interna. Na sequência, esses 2 elétrons vão deslizar pelo último complexo até a ponta do lado interno, onde elas vão transportar mais 2 íons de hidrogênio
para essa parte intersticial do mitocôndrias. E aí acabou a utilidade desses elétrons. Eles vão se juntar daí com uma molécula de oxigênio. E quando ele se juntar com essa molécula de oxigênio, dois íons de hidrogênio novamente vão se juntar nesses elétrons, mas agora como eles estão acoplados em uma molécula de oxigênio, eles vão formar H2O, água. Já no caso dos transportadores FADH2, eles pulam a primeira parte do complexo e eles se acoplam diretamente na coenzima Q. Ou seja, cada molécula intermediadora de FADH2 vai transportar apenas dois íons de hidrogênio para essa parte intersticial do mitocôndrias. Assim como no intermediador NADH, no final desse processo o oxigênio também vai retirar esses dois elétrons do final do complexo, se juntando com dois íons de hidrogênio, formando água. Ou seja, os dois transportadores, tanto o NAD quanto o FAD, eles vão servir para transportar os íons de hidrogênio do interior do mitocôndrias para a parte intersticial. Então, cada transportador que sai do círculo de Krebs, cada transportador de NADH, ele vai se juntar nesse complexo transportador e vai transportar 6 elétrons de hidrogênio. A principal função do oxigênio na respiração celular é a condução desses elétrons do final do complexo. Falando sobre o metabolismo aeróbico. O metabolismo aeróbico responde rapidamente à demanda energética com exercícios máximos de 75 segundos, apresentando iguais contribuições do sistema aeróbico e do sistema anaeróbico para a produção total de energia. No entanto, em exercícios acima dessa duração, causam possíveis mecanismos de fadiga relacionados ao metabolismo anaeróbico e ainda são as principais determinantes da tolerância ao exercício. Em durações acima de 60 minutos, causam depressão de glicogênio, desequilíbrio hídrico, desequilíbrio eletrolítico e elevação da temperatura corporal e terão um papel decisivo no rendimento. As mais importantes variáveis de desenvolvimento aeróbico têm sido organizadas em um modelo que integra fatores como o consumo máximo de oxigênio, ou seja, o VO2 máximo, limiares relacionados à resposta de lactato ao exercício e à eficiência muscular. Dependendo da duração da modalidade que se compete, os treinos deverão objetivar uma melhora da IVO2 máximo, capacidade anaeróbica lática e a tolerância à acidose para competições mais curtas, capacidade aeróbica para durações intermediárias e a melhora da capacidade de estocar glicogênio e aumentar a utilização de gordura das modalidades muito prolongadas. O sistema aeróbico é dividido em 3 séries principais: a glicólise aeróbica, o ciclo de Krebs e o sistema de transporte de elétrons. O sistema aeróbico é adequado para a produção de ATP durante o exercício prolongado, tipo resistência. Nesses tipos de exercício, o principal fornecedor de ATP é o sistema aeróbico. O sistema do ácido lático e o sistema do ATP-CP também contribuem, porém apenas no início do exercício, antes de consumo de oxigênio alcançar um nível estável. Durante esse período, contrai-se um déficit de oxigênio. Depois que o consumo de oxigênio alcança um novo nível de estado estável, ou seja, cerca de 2 a 3 minutos, torna-se suficiente para fornecer toda a energia ATP exigida pelo exercício. Imediatamente após o exercício exaustivo, o consumo de oxigênio diminui rapidamente e é denominada fase de recuperação rápida do oxigênio. Após esse momento, ocorre a segunda fase, que seria a recuperação lenta do oxigênio.